Vá de resumos, processo civil, conceito e características da jurisdição. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. O foco aqui é a altíssima produtividade e a retenção exata do conteúdo técnico que resolve a sua prova. Limites da jurisdição nacional. Entrando agora no nosso primeiro grande pilar. A soberania do Estado brasileiro aparece com força total quando existe competência para processar e julgar causas que têm um vínculo prático ou concreto com o nosso território. Mas por que essa regra existe? A razão de ser disso, a chamada ratio essendi, é a necessidade absoluta do judiciário proteger os interesses e os negócios que acontecem aqui no solo pátrio. É literalmente essa regra que garante segurança jurídica de verdade para as transações internas. O foco do regramento é blindar o ambiente de negócios. Para a gente ancorar a teoria, pensa nesse exemplo prático. Imagina que uma empresa estrangeira fecha um contrato para entregar mercadorias lá em São Paulo. Acabou. A justiça brasileira automaticamente atrai para si a competência se rolar algum descumprimento. E presta muita atenção num detalhe. Pouco importa a nacionalidade das partes ou onde o réu mora nesse cenário. O que manda é o vínculo territorial da obrigação, pura e simplesmente. Agora, alerta máximo para essa pegadinha clássica. A jurisdição nacional não se restringe de jeito nenhum só a cidadãos brasileiros. Mas, e aqui está o pulo do gato, quando a gente fala de bens imóveis situados no Brasil, aplica-se uma regra de competência que é exclusiva e absoluta. Ou seja, não existe contrato privado ou convenção que consiga afastar a atuação do judiciário brasileiro sobre esses imóveis. É uma norma inegociável. Inércia e dinâmica processual. Vamos entender como a engrenagem do processo se movimenta. O exercício da jurisdição funciona estritamente pelo princípio da demanda. O Estado não pode sair por aí perseguindo interesses sem provocação prévia. O porquê dessa inércia é muito simples e vital: garantir a absoluta imparcialidade do magistrado. Isso evita que o juiz inicie uma causa por interesse próprio, mantendo a figura dele como um terceiro totalmente objetivo, neutro e distante do conflito das partes. E o fluxo processual moderno mostra muito bem essa dinâmica. A inércia inicial é quebrada logo no passo 1, com a demanda da parte. A partir desse exato instante, o desenvolvimento acontece por impulso oficial. É o juiz assumindo o volante e conduzindo o processo. E observe o passo 4 com cuidado. Hoje, a gente compreende que uma sentença condenatória, se não houver o pagamento voluntário, não encerra a relação. Ela apenas serve de gatilho, disparando a fase de cumprimento de sentença para buscar a satisfação forçada do crédito. Durante a tramitação, se o processo for suspenso, a regra geral é rígida, proibição total de atos processuais, tudo congela. Porém, o examinador adora testar o conhecimento sobre uma exceção fundamental. São permitidas sim as medidas urgentes, se elas forem necessárias, para evitar que o direito pereça. A lógica do sistema é muito clara. A suspensão do processo jamais pode custar a destruição do direito material que está em jogo. Natureza e atributos da jurisdição. Mergulhando agora na essência teórica desse poder estatal. Essa é aquela definição doutrinária exata que tem que estar no sangue. Jurisdição é a função do Estado, exercida por um terceiro imparcial, para aplicar o direito de forma cogente a um conflito real. Destaca bem essa palavra, cogente. A intervenção do Estado é obrigatória, é imperativa e se impõe sobre as partes de qualquer jeito, tendo concordância delas ou não. São esses atributos que separam tecnicamente uma decisão judicial de um mero ato administrativo. O judiciário tem, literalmente, o monopólio da última palavra. Depois que ocorre o trânsito em julgado, a decisão gera a coisa julgada. Ela virá algo definitivamente indiscutível, sem chance de controle por qualquer órgão de fora do judiciário. E o grande objetivo final por trás dessa força toda é um só: garantir a pacificação social. Para a gente materializar esse papo de pacificação e monopólio, pensa nesse resultado prático: uma briga gigante sobre a posse de um imóvel. Quando isso passa pelo crivo do juiz, recebe um desfecho definitivo que vincula todo mundo. Consolida-se a paz jurídica sobre aquele caso concreto e o conflito é extinto de uma vez por todas. Competência e regras de modificação. Saindo do conceito abstrato e operando a mecânica da competência. Se a jurisdição é o poder abstrato de julgar, a competência é a nossa régua. Imagina uma régua muito precisa que recorta e delimita esse poder imenso do Estado, distribuindo tudo de forma organizada entre juízes de primeira instância e tribunais superiores. A competência é, no fim das contas, a medida exata da jurisdição.
Diferenciar essas duas naturezas é o que prepara o terreno para sua aprovação. A competência absoluta é focada no interesse público, tipo a competência em razão da matéria. E detalhe, ela é 100% imutável pela vontade das partes. Já a competência relativa lida com critérios territoriais e, olha a diferença, pode ser modificada por acordo. Esse comparativo cirúrgico é o ponto mais sensível aqui. E é exatamente aqui que a banca monta a armadilha. A competência relativa exige que a parte faça a impugnação logo na primeira oportunidade, ali na preliminar da contestação. Se o autor entra com uma ação de cobrança num foro diferente do contrato e o réu fica quieto, acontece o que a gente chama de prorrogação da competência. Aquele juiz que, na teoria, era o errado para o caso, passa a ser o juiz permanentemente competente, tudo por causa da inércia da parte. Direito de ação e legitimidade. Avançamos para os pré-requisitos essenciais para se mobilizar o Estado. Para que a máquina judicial ligue os motores e entregue o que a gente precisa, o cidadão tem que preencher filtros processuais essenciais, as famosas condições da ação, que são o interesse processual e a legitimidade. A regra geral não deixa dúvidas. Ninguém, em hipótese alguma, pode ir ao juízo buscar o direito de outra pessoa como regra. Postula-se direito próprio em nome próprio. Ponto. Mas atenção redobrada para essa perseção estrutural. A substituição processual permite pleitear o direito alheio em nome próprio, mas isso exige uma autorização expressa da lei, não é bagunça. E anota essa dica de alto rendimento. Nesses casos, o verdadeiro dono do direito, que a gente chama de substituído, não fica no escanteio. Ele mantém a prerrogativa total de entrar no processo e atuar na qualidade de assistente. Outro ponto é ampliar a visão sobre o que é interesse processual. Não é só para pedir dinheiro ou obrigação de fazer, às vezes o interesse é meramente declaratório. Entrar no judiciário só para ter a certeza jurídica de que uma relação existe ou para testar a autenticidade de um documento já é mais que suficiente para justificar a movimentação de toda a máquina do Estado. E a gente encerra com essa reflexão estratégica. Decorar a regra é fácil, mas entender o sistema é o que faz a diferença. Essas condições da ação, essas regras de competência, elas seriam apenas barreiras burocráticas chatas. A verdade é que elas são filtros técnicos absolutos. São as ferramentas que garantem que apenas quem tem um vínculo jurídico real possa provocar o Estado. É toda essa engenharia processual que impede o colapso completo do sistema judiciário. Dominando essa lógica, o acerto nas questões é praticamente garantido.